Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre esse período de quarentena e o contato à distância da escola com os alunos. Hoje é um vídeo muito especial, porque falaremos da educação infantil, um segmento tão importante, um segmento tão presencial, né? Tão olho no olho, tão importante viver na escola com as crianças a aprendizagem. Então, nós vamos contar um pouco de como está sendo esse processo fora da escola, e nós não vamos chamar de EAD, porque na educação infantil nós não consideramos como ensino EAD. Na verdade, é um ensino remoto emergencial, e nós estamos aqui hoje com duas convidadas super especiais para falar com vocês, que é a Renata, coordenadora, e a professora Gabriela, do Infantil 1. Eu vou pedir para elas se apresentarem. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer estar compartilhando com vocês, né, um pouquinho do nosso trabalho nesse momento tão difícil, né, de adaptações. Meu nome é Renata, como a Bianca falou, eu sou a coordenadora da educação infantil, eu sou pedagoga, me especializei em alfabetização, eu estou na Escola Interação há 14 anos, já trabalhei com turmas de 3, com turmas de 5, depois eu fui para o primeiro ano, né, fazer esse trabalho de alfabetização, que me encanta muito, e há 2 anos eu venho acompanhando, né, como coordenadora, o trabalho da equipe da educação infantil. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite. Compartilhar é sempre muito importante. Eu sou a Gabi, sou professora pedagoga já há um tempinho, uns 20 anos quase. Sou amante, apaixonada pela infância e trabalho no Interação já há uns 3 anos, com a turminha do Infantil 1 esse ano e desde o ano passado, de 4 anos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, agradeço às minhas colegas de trabalho por estarem aqui disponibilizando o tempo delas para falar da educação infantil. E, na verdade, a escola veio com um processo de preparo para esse período remoto, e eu gostaria que vocês falassem como nós estamos apoiando as crianças e as famílias neste momento tão difícil. Como a escola consegue se fazer presente no momento de isolamento com as crianças pequenas? Então, desde o começo nós tínhamos muitas preocupações, né, as crianças ficariam distante da escola, e nós iniciamos, então, uma reunião, nós marcamos uma reunião com toda a equipe da educação infantil do primeiro ano, porque o nosso planejamento, as nossas propostas, os nossos projetos já estavam caminhando, e nós temos um currículo, nós não poderíamos simplesmente ignorar tudo isso, né, então nós elencamos algumas prioridades. E aí, um desafio para todas as professoras era olhar para aqueles planejamentos, para tudo que nós já tínhamos planejado e fazer adaptações possíveis, porque a partir de então, as famílias estariam fazendo essas proposições com os nossos alunos, né? Nós sabemos que esse acompanhamento da família não é de natureza pedagógica, nós sabemos que os pais não são professores, né? Nós não queremos que eles tenham esse papel nesse momento, muito pelo contrário, nós queremos que os pais continuem sendo pais, né, mas nós pensamos, né, nesse afastamento e na importância que a escola tem na vida das nossas crianças, né, que de repente perderia o vínculo com os seus amigos, e nós começamos, através do nosso aplicativo, nós já tínhamos um aplicativo de comunicação com as famílias, que nós compartilhávamos diariamente a rotina, fotos do cotidiano, vídeos, e nós começamos a compartilhar algumas propostas com essas famílias. Já iniciamos, né, as videoaulas, as professoras começaram a gravar, então elas começaram a gravar os jogos, as cantigas favoritas das crianças, né, o repertório de histórias que eles estavam vendo. E começamos e pensamos também nesses encontros virtuais, né, e uma coisa importante para ressaltar nesses encontros virtuais era o vínculo afetivo, né? Por quê? Porque eles estavam afastados dos seus amigos, então, de repente, eles encontravam os amigos com uma frequência e brincavam, e, de repente, eles foram isolados, né? Cada um na sua casa com a sua família. Então, os primeiros encontros teve essa característica mesmo de acolhida, de acolher. Então, a professora sempre inicia esse encontro, conversando com eles, perguntando como eles estão, e eles respondem, né, e ficam encantados quando
ver o amigo, que o amigo está na casa dele, com o seu bichinho de estimação, porque esse é o objetivo, né? Nós fizemos alguns combinados com as famílias, de que essas crianças estivessem num lugar tranquilo, acolhidas ali com o seu objeto de apego, com o seu brinquedo do lado, para que ela se sentisse realmente acolhida. Uma das preocupações também que nós temos é o tempo de exposição das crianças em frente à tela. Então, esses encontros com as crianças bem pequenas, eles duram em média 15 minutos, não mais que isso. E com as crianças de 4, 5 e 6 anos, uma média de 25 minutos. Para essas crianças um pouco maiores, nós também temos proposições de encontros com pequenos grupos. Então, a professora pode dividir a sala, depende da intencionalidade dela, porque a gente já tem preocupações em relação a essas crianças, né? Ou metade da sala. Então, a gente pensa de acordo com a nossa proposta daquele encontro. Muito bom, Renata. Participando desses encontros virtuais com as turmas de educação infantil, com os professores, é muito gratificante ver o quanto eles ficam felizes em conseguir ver os colegas do outro lado da tela, ver os professores, a ansiedade deles por esses encontros. Né? Eu também sou mãe de uma criança de 5 anos, então no dia que a minha filha teve esse encontro virtual com a turma dela, ela se arrumou, ela quis colocar uma roupa, arrumar o cabelo, então eu acho que isso é muito importante para as crianças, né? A escola realmente, como a Renata falou, a escola não pode simplesmente desaparecer da vida deles, então essa presença que nós estamos tendo está sendo muito importante neste momento para as crianças. E pensando, Gabi, na proposta da escola, né, na educação infantil, interação tem uma proposta tão interacionista, em que as crianças realmente convivem juntas, nós acreditamos que elas aprendem juntas, que os professores são muito importantes na mediação deste processo de aprendizagem, que os professores identificam quais os interesses das crianças, consideram o que as crianças falam para planejar as suas etapas de projetos, as suas propostas, encaminhamentos. Pensando na característica de ensino do interação, como você viu esse desafio de preparar essas propostas à distância, apoiar essas famílias, as crianças? Conta um pouco do seu processo como professora, Gabi. Realmente foi um desafio muito grande, né? Primeiro porque nos deparamos com essa pandemia, que nunca imaginávamos ter que lançar propostas, né, à distância para as crianças tão pequenas. Então, o nosso maior desafio era que essas propostas fossem brincantes, né, porque já é algo essencial dentro da nossa escola, que as crianças participem, interajam, que sejam realmente protagonistas de todo o processo, né, a gente precisa ouvi-los, estar atentos, as crianças dessa faixa etária, elas se expressam através dos movimentos, então a gente precisa estar presente, né, e essas propostas se tornaram isso para a gente, que realmente a gente marcasse presença, desse essa presença nessa distância. Então, nós, principalmente, o essencial de tudo foi que as crianças estivessem bem. Nós pensamos muito no bem-estar deles, que eles estivessem bem, um ambiente confortável, atividades lúdicas, né? Então, nós tivemos nessa preocupação de que as crianças se divertissem, né, junto com as famílias, mas que também tinham uma intencionalidade pedagógica, né? Então, nós trouxemos muito do nosso planejamento, que já havíamos construído na sala de aula, algo que eles já haviam visitado, né? Então, nós só trouxemos para que eles rememorassem algumas atividades, mas sempre pensando no bem-estar deles. Perfeito, Gabi. E acho que o que você trouxe é muito importante, pensar em como essa interação com a família pode se dar de uma forma tranquila, com qualidade, propostas que os pais são capazes de fazer com as crianças e que as crianças continuem em contato com os conteúdos escolares, mesmo afastados. Uma preocupação da escola é que a qualidade do ensino e do trabalho fosse mantida nesse período de isolamento. Então, nós temos uma linha de trabalho com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E na educação infantil, nós trabalhamos com os campos de experiência da base. Então, eu queria que a Renata contasse um pouco como esses objetivos relacionados às competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas nas crianças pequenas
na BNCC, conseguiu fazer parte desse planejamento de forma remota e que as famílias conseguissem interagir através desses conteúdos também, e nos encontros virtuais os professores pudessem conversar com as crianças e desenvolver habilidades no âmbito da BNCC e dos campos de experiência. É importante ressaltar que a nossa escola já tem uma identidade, né? Então, nós temos os nossos princípios norteadores e apesar de estarmos agora num ambiente virtual, nós não poderíamos ignorar, né? Ignorar essa criança protagonista, essa criança que formula hipóteses, essa criança que faz investigações, que faz descobertas, né? Pelo meio do ambiente, no espaço em que ela está inserida. Uma questão importante é ressaltar que a escola não pode perder a sua identidade, né? A escola tem princípios norteadores e nós não poderíamos ignorar, ainda que nesse ambiente virtual, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente já vem, né? Esse protagonismo dos nossos alunos, essa criança que pensa, essa criança que formula suas hipóteses. Então, em cada videoaula, em cada encontro virtual, a gente a gente leva em consideração, né? A gente pensa nas características das faixas etárias, o que é possível com uma criança de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Então, quando a professora grava, né, aquela história favorita da turma, que já faz parte do repertório, que ele já conhece, e depois ela convida para o encontro, né, como se fosse uma roda de conversa na escola, onde ela levanta questões sobre a história e a criança faz antecipações, fala das características dos personagens, né, a criança faz uma relação do texto com a ilustração. Quando ela está lá na casa dela, na cozinha dela, né, e ela convida as crianças, né, para preparar aquela receita da família, né, aquele bolinho de fubá que ela vai preparar junto com as crianças ali naquele vídeo, e depois ela vai comer no lanchinho da tarde com a família dela, e ela convida todas as famílias, todas as crianças para fazerem também em suas casas, né, a receita da família, aquela receita afetiva ou a preferida da criança, e essa criança vai com a sua família para a cozinha, né, da sua casa, e ali ela faz muitas descobertas, né? O que é uma xícara de açúcar, uma colher de chá, né? 100 gramas de queijo ralado, né? E ela junta tudo aquilo e depois ela coloca no forno e sai uma coisa totalmente diferente. Então, ela está criando muitas hipóteses, ela está fazendo muitas descobertas, né? Pensando nas crianças muito pequenas também, a gente não pode desconsiderar que as famílias estão em casa e todas as propostas têm que ser, a gente tem que pensar em coisas e materiais que as famílias têm, a gente não pode pensar em recursos que eles tenham que sair para comprar. Então, um circuito para as crianças muito, muito pequenas, onde a gente propõe, né, que eles coloquem as cadeiras, as almofadas, o colchão, né, e a criança vai subir, descer, rolar, andar por aqueles objetos, né? Então, isso são questões importantes. E depois, também, que as crianças fizeram essa receita, a professora convidou eles para um encontro, e aí eles foram contando um pouquinho, né, de como foi esse momento na cozinha, e a professora trouxe essa questão dos instrumentos de medida, o que é uma xícara de chá, se eu usar a xícara de café, a receita vai dar certo do mesmo jeito, se eu trocar a colher de chá pela colher de sopa. Então, eles estão formulando, eles estão pensando, né? Eles estão protagonistas desse processo, né? Uma adaptação bacana também, interessante, que nós já tínhamos numa turma, né? Uma visita pelo jardim da escola, onde eles fariam um desenho de observação desse espaço, e a professora propôs para as famílias que essas crianças fossem até as janelas das suas casas, até as varandas das suas casas, e fizessem esse registro, né? E foi encantador, cada família, cada criança fez o seu registro ali, do que estava observando. Então, teve criança que mora em prédio, desenhou, né, aquele espaço que ela estava vendo, e trouxe, né, e compartilhou conosco posteriormente. Então, em nenhum momento a gente foge da nossa identidade, né, do que nós acreditamos como esse aluno protagonista, esse aluno que resolve situações e problemas. Isso é muito importante considerar. Muito bom, Renata. Eu acho que as contribuições da Renata são interessantes para pensarmos nos tipos de propostas que as crianças fazem em casa, e pensando na BNCC e nos campos de experiência, ela citou vários exemplos, ela citou várias habilidades que as crianças estão desenvolvendo em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, nas unidades de medida de uma receita, o quanto eles adquirem conhecimentos matemáticos, pensando nessas proporções, na leitura de um livro e nas intervenções que a professora
pede para eles relacionarem a imagem ao texto, perguntar o que eles compreenderam da história. Então, esses exemplos são muito importantes porque mostra que as crianças continuam pensantes e ativas no processo de aprendizagem e considera também o universo das famílias, que, aliás, eu gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer as nossas famílias, que são muito parceiras, que estão se dedicando em casa, estão mandando as fotos, os vídeos das crianças em processo ali com eles, realizando as propostas com alegria, com prazer. Então, eu acho que nós vamos gerar boas memórias, né? Isso vai nos trazer, assim, um aprendizado muito grande, principalmente boas memórias desse período em casa. E eu queria pedir para a Gabi também contar um pouco da experiência dela durante as aulas ao vivo. Agora mesmo, antes do vídeo, ela estava me contando que hoje eles tiveram uma aula ao vivo, falaram da Páscoa, e aí um pai de um aluno trouxe um coelho e mostrou na tela o coelho. Então, essas experiências também são gratificantes, né, Gabi? E tudo isso foi muito sensacional, né, Bianca? Não só como profissional, mas principalmente como ser humano, né? Ter essa troca com as crianças é essencial. Então, a nossa última aula online foi hoje. Então, a proposta foi que eles confeccionassem, né? Nós confeccionamos juntos a tiara, a máscara do coelho, cada um escolheu, né, o qual mais se identificava, e nós construímos juntos. Então, e no final da aula, nós tivemos um vídeo com algumas memórias de tudo que já vivenciamos, né, durante esse ano. Isso foi muito emocionante para eles e para a gente também, porque nós pudemos, a gente rememorou, né, revisitou alguns dos nossas brincadeiras, algumas atividades, tudo aquilo que a gente já vivenciou lá na escola. Então, quando terminou o vídeo, um aluninho falou, eu estou emocionado aqui, né, de poder, né, ver, né, os amigos, de ver a nossa escola. Isso eu fiquei com o coração aquecido aqui, desse lado de cá. Muito bom, Gabi. Acho que mostrar esse vídeo, essas fotos das crianças lá na escola, no momento, no encontro virtual que eles tiveram, só fortalece os vínculos e dá para as crianças alimento para a alma, né, que estão em casa, sem esse contato. Então, o papel da escola neste momento na educação infantil foi exatamente este: manter o contato com a escola, apoiar as famílias com boas propostas, deixar as crianças ativas. E como a Renata falou, a Gabi também falou, sem perder a identidade da escola, o Interação não mandaria para as crianças de educação infantil folhinhas de tarefas para elas ficarem sentadas, ocupadas, fazendo exercícios, coordenação motora, A, E, I, O, U, pintando o desenho pronto. Infelizmente, nós estamos acompanhando notícias e vendo que algumas escolas estão indo para essa linha. Eu acho que não é uma crítica, cada um tem que seguir a sua proposta, mas pensar na infância, como a Gabi falou, eu sou uma defensora da infância, eu acredito muito na infância. Pensar na infância é pensar nessa criança ativa, que pensa, que precisa se movimentar e que não pode ficar muito tempo sentada, copiando, fazendo coisas que não fazem sentido para ela. Então, não vamos deixar esse momento de quarentena, até essa é uma dica para as escolas, se transformar numa falta de motivação para as atividades escolares. Eu acho que os pais, mesmo na Interação, que é uma escola que tem uma linha de propostas mais inovadoras, que as crianças se identificam, eu sei que os pais têm desafios também para as crianças fazerem as propostas da escola. Então, os pais também se vinculando com essas propostas, escolham as que vocês se identifiquem, olhem lá no aplicativo, olha, essa hoje eu estou com vontade de fazer com meu filho, mostrem também a motivação de vocês como família, para que as crianças também fiquem motivadas. Ou, em outros momentos, não precisam ser propostas da escola, mas assistam um filme com os seus filhos, conversem sobre o filme, vejam se eles estão compreendendo partes da história. Minha experiência como mãe, agora minha filha de 5 anos, ela descobriu Harry Potter, ela já tinha assistido, mas não tinha entendido, porque era muito pequena, e agora ela gostou e ela quer assistir 10 vezes, né, a Pedra Filosofal de Harry Potter, então a gente conversa com ela sobre o filme, o que ela entendeu, e aí aquele início que o Harry Potter mora com os tios e é maltratado pela família, ela começou a refletir sobre isso e perguntar, nossa, mãe, por que tratam ele mal? Então, acho que esses momentos também são de aprendizado em família.
não só as atividades escolares, né? Acho que as famílias também estão tendo a oportunidade de conviver mais com as crianças, e o que é de interesse dos pais também pode passar a ser de interesse deles. E as propostas escolares também vêm para apoiar esse universo de interação entre pais, filhos. Como a Renata falou, não esperamos que os pais sejam profissionais da educação neste momento, mas esperamos essa parceria que está sendo muito produtiva, de muito sucesso nesse período de quarentena. Eu só tenho a agradecer a todas as famílias, os profissionais da escola, por esse período tão rico de troca de conhecimento, de aprendizado e de vínculo afetivo, né? Eu acho que a educação infantil também não existe sem o vínculo, sem amor, né? A gente está falando de criança, nós estamos falando de emoção. Sem emoção não há aprendizado, tá bom? Terminamos aqui. Quero deixar minhas colegas se despedirem, deixar alguma mensagem para os pais, para as crianças e para quem está assistindo esse vídeo. Muito obrigada. É verdade, Bianca. Educação infantil é emoção, é a troca com o outro, né? E esse distanciamento tem trazido muita reflexão para todas nós, né? Para todas as famílias. E aí, muitas vezes, eu converso com algumas mães e as mães, eu não consigo, ele se recusa a fazer, e tudo bem se naquele momento a criança não quiser fazer. A gente precisa respeitar e escutar essa criança, né? Então, em outro momento, retoma com ele, aquilo que você falou é importante, propostas que a criança queira fazer, que a família se identifique também. E aí eu fiquei pensando, né, em que mensagem compartilhar, o que eu poderia falar para deixar essas famílias mais tranquilas. E aí eu lembrei, né, como professora que foi durante muito tempo, de um combinado que eu fazia com os meus alunos. Eu acho que vale para as famílias agora, nesse momento, né, que elas falam, mas eu não consigo, eu não sei como ajudar, eu não sei o que fazer. Eu sempre falava para as crianças, quando elas diziam isso, faz do seu melhor jeito. O seu melhor jeito é aquele que vai dar certo, é aquele que vai estar bom, que vai ser significativo. Esse é o seu melhor jeito, é o melhor jeito que você consegue. Então, acho que é isso, famílias, assim, vocês estão fazendo do melhor jeito possível nesse momento. E tudo bem, tá tudo bem, né? Não sintam-se culpados, não se culpem por às vezes estar na correria do dia a dia. Nós sabemos que vocês estão trabalhando, também estão trabalhando remotamente, nós sabemos, mas a gente não pode desconsiderar essa criança que quer brincar, que quer ser ouvida. Então, senta nos momentos possíveis, né? Como a Bianca falou, essa troca do Harry Potter, né? Assim, por que não por que você não senta com seu filho e conta para ele, né? Joga o jogo que você gostava quando era criança, ou assiste o desenho favorito. Eu não vou contar o meu, porque senão vocês vão descobrir quantos anos eu tenho. Mas eu acho que é isso que é significativo, né? Isso que é importante. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês: não se culpem, tá tudo bem. Vocês estão fazendo o melhor possível nesse momento. E eu gostaria, né, de dizer que nós estamos juntos. Né, parem um pouquinho, vamos parar, vamos respirar, vamos olhar, né, nos olhos, vamos ouvi-los, né, quando a gente para, escuta uma criança, quando a gente, né, senta, respira junto, a gente tem essa sensação de futuro, que não tem nada, né, mais futuro que uma criança, assim, então vamos parar um pouquinho, vamos ouvi-los, vamos estar juntos, e vai dar tudo certo. Nós estamos com vocês e por vocês, tá? Muito obrigada. Também gostaria de agradecer muito a todas as famílias que, né, se dedicaram, estar com vocês, né, nesses momentos, nas aulas, nos vídeos, foi algo, assim, muito, muito, muito importante para nós, como profissional. Muito obrigada, viu? E um beijo grande para os meus pequenos.